Chega mais nação, seja muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Já vai clicando no botãozinho de hypar do lado de inscreva-se, vai ter a opção hypar, galera. Assim você dá uma força, uma moral de continuar trazendo as principais reações dos rivais do Mengão, do time mais querido e amado do Brasil. Vamos aqui para mais um corte. Meu Deus, olha, é cara de sono. Gurizada, eu tô acordando aqui. Esse vídeo tá entrando no ar aqui umas 11 da manhã. Tô fazendo o vídeo cedo aqui porque, olhando tudo o que aconteceu em relação a essas vendas e possibilidades de venda do Internacional, a minha preocupação ela é grande. Minha frustração também pelo momento do Inter, pelas coisas como elas acontecem. É claro que sempre que um jogador do teu time é vendido, tu não acha bom. Não acha bom, especialmente quando é um jogador titular, um jogador que tu gosta. Para nós, o time não é um banco, né? Para nós, quando tu vende um jogador, tu tá perdendo o jogador. Ah, mas ganhou tantos de euros. Ah, cara, isso não me interessa dentro do campo que o cara não vai mais jogar. Mas, evidentemente, que o tempo foi passando, a vida foi passando e a gente foi entendendo que há necessidade de vender jogador. O Fernando Carvalho, quando era presidente do Inter, meio que convenceu o torcedor, gente, nós estamos aqui ganhando título, tal, e nós vamos vender. Nós vamos vender, pelo menos um grande jogador por ano, nós vamos ter que vender. E o Fernando Carvalho fazia isso e ninguém dava bola, porque o Inter ganhava. Qual é a situação do momento? Vitão e Luiz Otávio, fechado, vão embora. São situações distintas, Vitão e Luiz Otávio. O fato é que, em tese, são dois titulares do Inter que estão indo embora. O Luiz Otávio só não terminou o ano como titular porque ele teve instabilidades clínicas e físicas, tá? Então, assim, são dois titulares. Se eu pego o caso do Luiz Otávio, eu realmente me preocupo bastante. A negociação do Luiz Otávio com o Orlando City, o Internacional está ficando com 3,2 milhões de euros. Façam os cálculos aí, mas é um pouquinho mais do que 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Pelo amor de Deus, me ouçam. O Internacional está vendendo um menino formado na base que virou titular do Internacional. Adapta quer te pagar não só o acesso Milhões de reais. Que paga, meio mal paga, um salário de folha de pagamento dos jogadores. Nós chegamos a um ponto, então, senhoras e senhores do Internacional, que tu vende um guri formado na base, que estava no time titular, por um valor que tu paga uma folha de pagamento do Internacional, um mês de salário. Não é que isso é errado, isso é um... A venda do Vitão, no valor total estabelecido, ela não é uma venda catastrófica, mas também não é boa. O Vitão, que é um zagueiro jovem, talvez o principal zagueiro jovem do futebol brasileiro, está saindo do Inter por 10 milhões de euros. Sendo que para o Internacional, a grosso modo, o que sobra não é tão expressivo, em torno de 5 milhões de euros, porque outros 5 são para o perdão da dívida do Thiago Maia. O que também já é outra coisa. O que também já é outra coisa lamentável, sabe? Eu vou considerar boa a negociação do Vitão, sendo que grande parte do que eu vou receber dela é pelo pagamento de uma dívida que o clube não foi organizado o suficiente. Vale, é dinheiro. Mas não é uma... Cara, o Vitão, pelo poder que o Inter tem hoje, é insubstituível. Como é que tu repõe o Vitão sem gastar os mesmos 5 milhões de euros que está te sobrando limpo pela venda dele? Como é que tu repõe ele? Tu não tem nem competência para fazer isso. Tu vai ter que contar com a sorte de o capa do Inter, que nunca faz nada certo, acertar em um zagueiro barato que ninguém viu e ele dá conta do recado. Então eu não posso considerar boa essa venda, porque ela não resolve os problemas do Internacional. Se tivesse uma venda do Inter para fazer hoje, que o Inter recebesse limpo 15 milhões de euros, 15, eu aceitaria. Eu diria que é ótimo. Mas não tem. Aí agora tem uma tentativa de vários times em cima do Bruno Gomes. E eu estou muito preocupado com isso. Estou muito preocupado que essa direção
que está com a corda no pescoço por toda a incompetência dela, daqui a pouco aceite fazer um negócio horroroso. O Bruno Gomes hoje, se tu me perguntar hoje, depois de tudo que aconteceu em 2025, juro por Deus, se tu me perguntar hoje, qual é o primeiro jogador baldaço, assim que tu pensa, esse não pode sair? Bruno Gomes. Mais até que o Alan Patrick. Aqui, já matamos aqui no início, ó. Vai o Vitão e vem o Michael por empréstimo. Não tem essa possibilidade, tá? Vi muita gente comentando aqui, perguntando se o Inter pode daqui a pouco olhar para o elenco do Flamengo. Tem uma pergunta também muito interessante aqui, se melhora a relação, já que o Inter vai quitar a dívida com o Thiago Maia. Acho que o Flamengo não facilita mais nenhum negócio para o Inter. E o Michael, gente, o Michael é um jogador que tem, não sei, o Vitão tá indo no combo total por 10 milhões, tá? O Michael vale no mínimo 7, 8. Atacante, jogador de velocidade, então não existe essa troca, gente. Não tem a troca mais dinheiro. Essa troca aí não existe, o Flamengo não vai querer fazer. Tá, Adriano? Obrigado pela tua mensagem. Lucas Kiev. Vaga, para você qual eu acho? O Flamengo aceitou, ou melhor, o Inter aceitou a nova proposta do Flamengo por Vitão, tá? Que é o valor da dívida, algo em torno de 4 milhões e 700 mil euros ou dólares, que é uma dívida existente, né, do Inter com o Flamengo pelo Thiago Maia. Tem juros, tem mora, tem tudo lá. O Inter vai aceitar isso, tá? Mais 5 milhões e meio de euros. Gente, vai bater na casa dos 10 milhões essa proposta, tá? E o negócio está muito bem encaminhado, tá? O Inter tem que, depois da assinatura, o Flamengo tem 5 dias para pagar o Internacional para o negócio ser concretizado, tá bom? Então, o Vene Casagrande, repórter, é muito bem informado, muito bem relacionado e está trazendo esta novidade sobre o Vitão. Olha, gente, o Vitão, a gente só atualiza aqui a situação. É o Flamengo, ou é o Cruzeiro, ou daqui a pouco pode ser o Fluminense. Enfim, o Vitão não vai ficar no Inter. O Inter vai vender o Vitão. Primeiro, porque precisa de dinheiro. Segundo, porque se não vender agora, ele assina um pré-contrato na metade do ano e sai de graça. Gente, dívida mais 5 milhões e meio vai bater na casa dos 10 milhões, que era o que o Inter estava querendo. Acerta essa situação com o Flamengo, começa a limpar o nome na praça, ganha credibilidade e vão buscar outro zagueiro para o time, tá? Air fryer. E Alan Patrick no Fluminense, que história é essa, Vaga? A informação que eu recebi não pode perder, não seria o ideal perder o Bruno Gomes. É que, gente, se a gente não vender esses jogadores, não tem dinheiro para montar um novo time. E eu tô preocupado com a fotografia do Inter ser exatamente a mesma do outro ano, desse ano de 2025. 2026 precisa mudar tudo. Olha, 80% do time. Trazer jogadores mais jovens, daqui a pouco complementando com a experiência do Fernando ou do Luiz Gustavo. Mas tem que mudar, gente. Não podemos abrir a temporada com as mesmas figuras. Ah, Vaguinha, mas as figuras que tu falou aí são Vitão, Alan Patrick e Bruno Gomes. Esses aí estavam salvos. Mais ou menos, o Vitão não foi tão bem assim. O Alan Patrick, nos momentos decisivos, ele deixou a desejar. Então acho que é um bom momento para iniciar um processo de reformulação. Informação também acho que é do Colar. O Flamengo foi de novo. E aí parece que está chegando em números que o Internacional gostaria. Até deixa eu pegar o que eu anotei aqui, tá? Seria o perdão completo da dívida do Thiago Maia, que dá mais de 4 milhões de euros. Mais de 4 milhões de euros, então seria um valor substancial. E mais 5 milhões e meio de euros que o Flamengo pagaria à vista para o Internacional. Então, pararia a encheção de saco do Thiago Maia, do pagamento da dívida, estaria quitada a dívida, e mais 5,5. Então, se pegar 4,5 com 5,5 da dívida, né, nós estamos falando aí em 10 milhões de euros. Para um zagueiro, mercado nacional, que é o que apareceu para o Vitão, dá para dizer que é um bom negócio. Na realidade atual do Inter é um bom negócio, né? 15 talvez fosse um nome mais justo, mas é o que o Inter tem agora, 10 milhões de dólares, de euros, é o que o Inter pode receber do Flamengo, tanto que não apareceu mais ninguém para pagar mais que isso. E importante porque se livra de uma dívida, né? E fica sem um zagueiro.
Quem é o zagueiro hoje é o Cleiton Sampaio. E aí? O Inter anunciou a venda do Luiz Otávio pro Orlando City, né? Isso aí, Orlando City. Meu Deus do céu. 3 milhões e 200 mil dólares, é isso. 17,75 milhões na cotação atual. Cara, é um guri de 18 anos, não é fenômeno, Luiz Otávio, tá? Não. Vamos lá, gente, vamos falar sobre Vitão, porque, cara, tá uma confusão esse negócio com o Vitão, tá? E até trazendo que o que eu consegui, eu não tenho a informação, né? Ninguém me confirmou que o negócio tá fechado com o Flamengo, tá? O Vitão quer o Cruzeiro, né? O Vitão quer o Cruzeiro, o Vitão já falou com o Tite, né? A proposta do Cruzeiro também é muito boa, mas o Flamengo está muito otimista que com os valores apresentados nas últimas horas deve levar o Vitão para o Ninho do Urubu. Então, gente, vamos lá, vamos tentar, né, colocar aqui o que está acontecendo. O Inter ia vender o Vitão, isso era fato, isso iria acontecer. 3 clubes do futebol brasileiro estavam interessados: Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Palmeiras se assustou com os valores que estavam sendo oferecidos pelo Flamengo e saiu do negócio. O Flamengo fez uma proposta, até aquele momento baixa, porque era a proposta de 4 milhões de euros mais o perdão da dívida. Essa era a proposta, né? E o Inter não aceitou. Chegou o Cruzeiro e fez uma proposta melhor. 7 milhões de euros, mais o João Marcelo em definitivo zagueiro e mais o Japa por uma temporada por empréstimo, jogador das categorias de base. Essa proposta agradou muito o Inter, e o Inter sinalizou de forma positiva para o Cruzeiro. Nesses moldes, fechado. Lembrando, esses 7 milhões seriam pagos de forma parcelada, um pouco agora e depois uma parcela. O que o Cruzeiro fez? Começou a trabalhar as bases salariais com o Vitão, porque o sim do Inter já tinha. Então, o Vitão já falou com o Tite, né? Já tinha, né, pensado nessa situação. O Vitão tá passando férias e tudo mais, tava viajando, inclusive, para saber, vamos descobrir para onde, se ele foi pro Rio ou se ele foi para Minas Gerais. Mas o Inter foi falar daí com os jogadores, né, com o Japa era empréstimo, não tinha muito o que o Japa decidir, mas o João Marcelo era em definitivo. Então foi acertar as bases com o João Marcelo. E tá, né, vendo um pouco de resistência, enfrentou um pouco de resistência com o João Marcelo, e o Flamengo aproveitou a brecha. O Flamengo aproveitou, ó, tá demorando, vamos organizar uma nova proposta. E aí o Vene Casagrande trouxe a proposta, tá? Perdão da dívida do Thiago Maia, 4 milhões e 700 mil euros, mais 5,5 milhões à vista, 36 milhões de reais na mão do Inter. E mais um bônus de 500 mil euros, 3,2 milhões de reais. Totalizando, né, uma negociação na casa dos 10 milhões e 700 mil euros, cerca de 70 milhões de reais. A melhor proposta se torna do Flamengo agora, né? Porque por mais que o Cruzeiro ofereça um dinheiro superior e mais um jogador, o Inter, ao invés de receber parcelado, vai receber à vista uma grande parte do valor, né? E ainda vai se livrar de uma dívida que está incomodando todo mundo. Então, a proposta, as duas propostas são muito boas, né? As duas propostas são boas. A questão do Cruzeiro, tu ganha um substituto já de imediato, que seria o João Marcelo, sem precisar ir ao mercado. E a proposta do Flamengo, tu ganha um valor para pagar algumas dívidas e ainda ter um dinheiro para fazer um investimento, né, na busca de um zagueiro. E o Inter tem 3 nomes que a gente colocou aqui no canal, já quem quiser acompanhar tá nos vídeos de ontem, mas eu vou repassar isso hoje à tarde. Então, cara, agora tá na mão do Vitão, na verdade. Tá na mão do Vitão. A informação que vem de Minas é que, inclusive, o Inter deu uma sumida nas negociações com o Cruzeiro, a ver como vai acontecer aí nos próximos dias. Deixa nos comentários aí para onde é que tu acha que vai o Vitão, Cruzeiro ou Flamengo? Quero saber a tua opinião. E sobre o Fabinho Soldado, o que tu achou desse acerto? Muito obrigado a todo mundo. O Flamengo viu uma oportunidade e fez uma nova proposta. Até quero trazer ela na íntegra aqui para não falar nenhuma besteira para vocês, tá? Mas o que aconteceu o Inter aceitou a proposta do Flamengo, que envolve, na verdade,
a possibilidade, né, do perdão da dívida do Thiago Maia, completa com juros e correção. Então a gente está falando aqui de 4,7 milhões de euros. Então o Inter não deveria absolutamente mais nada ao Flamengo. Mais 5 milhões e meio de euros à vista pelo Vitão, mais um bônus de 500 mil euros, o que totaliza, gente, se a gente for colocar no papel essa proposta, 10 milhões e 700 mil euros por 80% dos direitos econômicos do Vitão. Então é bem provável, tá, que essa negociação aconteça. O que está travando agora é que o Vitão já tinha... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte. Então, peço a vocês, deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Não se esqueça também de hypar o nosso vídeo.